Fala galera, vamos falar aqui de fundos de investimento e esse será o tutorial de todas as ferramentas que o Trademap Web tem para que você consiga analisar os seus fundos de investimento. Já que é uma classe de ativos que está crescendo a cada dia mais porque você consegue se expor a renda fixa, ações, a câmbio, investir no exterior por meio de fundo de investimento de forma diversificada, geralmente a um baixo custo inicial e também com gestão profissional. Esses são os fundos de investimentos e nesse vídeo você vai conferir como usar todas as ferramentas do Trademap para te ajudar nessa tomada de decisão. Então, vindo aqui na guia de fundos de investimento do Trademap Web, você se depara com essa tela em que você tem aqui inúmeros fundos de investimento que você consegue filtrar por classes. Então, quando você entra aqui e não criou nenhuma lista ainda, eu já vou explicar para vocês o que são as listas, mas tem grandes categorias que vocês conseguem fazer o filtro. Se eu quero analisar, por exemplo, fundos multimercado, eu posso clicar aqui e ele vai trazer para mim os fundos multimercados. Conforme esse filtro aqui, ele está trazendo os que tiveram maior rentabilidade no último mês. Se eu quiser, por exemplo, nos últimos 4 anos, ele vai trazer aqui para mim também. Agora, se eu não quero acompanhar a rentabilidade, eu quero ver os fundos que têm o maior patrimônio líquido, eu classifico por esse filtro e ele vai mostrar aqui, por exemplo, o XP Long Biased FIM como o fundo de maior patrimônio líquido aí nos últimos 4 anos. Patrimônio líquido médio dos últimos 12 meses, então mostra os fundos que tiveram o maior patrimônio líquido nos últimos 12 meses. Tem aqui taxa de administração, então vai filtrar os fundos que têm maior taxa de administração primeiro aqui. Temos também aqui o filtro de Sharpe, foi criado pelo William Sharpe, que foi Prêmio Nobel da Economia, em que você leva em conta a relação de risco-retorno que você vai ter no investimento, né? Então, em relação ao quanto de retorno que ele deu, subtraindo da taxa livre de risco pela volatilidade do fundo. Então, aqui, quanto maior o Sharpe, melhor para você investidor. Então, aqui filtra com os fundos que têm o maior índice de Sharpe. E aqui também nós temos a volatilidade, mostra os fundos que tiveram maior volatilidade dentro desse período aqui, tá? Só que além disso, se você quiser criar uma lista própria com fundos que você gosta de acompanhar, você pode assim o fazer. Então, aqui, por exemplo, eu tenho essa lista de ações mais, que eu coloquei 3 fundos de ações que, no meu ponto de vista, eles são interessantes para fazer uma análise aqui para vocês. E aqui, uma vez que vocês têm essa lista, vocês conseguem fazer um comparativo desses fundos. Vindo aqui na guia, por exemplo, de rentabilidade, eu consigo acompanhar a rentabilidade desses 3 fundos em comparação ao Ibovespa e ao CDI. Só que como é um fundo de ações, eu vou comparar somente com o Ibovespa, por exemplo. E aqui mostra, ó, em preto o Ibovespa, em verde está o Brasil Capital, em amarelo está o GTI Dimona e em azul está o Real Investor. Se eu quiser tirar, por exemplo, o Brasil Capital e deixar só o GTI Dimona e o Real Investor, ele fica também. Se eu quiser deixar só o Real Investor, por exemplo, em comparação ao Ibovespa, ele também aparecerá. Aqui em cima é possível que você coloque filtros, tá? Então, pelo período que você quer analisar. Então, se quiser o último 1 ano, por exemplo, você consegue fazer esse filtro aqui. Tem também essa guia de risco-retorno. Então, aqui você consegue acompanhar, por exemplo, o retorno anualizado de cada um dos fundos e o risco que você como investidor teve. Quanto maior o retorno e menor o risco, melhor para você, investidor. Aqui nós temos a volatilidade mensal, então o quanto que variou cada um dos fundos. Então você consegue ter esse comparativo aqui. E aqui, numa forma de tabela, né? Você tem o retorno anualizado, o risco, o índice de Sharpe em relação ao CDI, só que nós não queremos o CDI, nós queremos o Ibovespa. Então nós alteramos aqui, ele aparece o índice de Sharpe e o Information Ratio também. Temos aqui a correlação. A correlação ela é interessante para você ver um fundo em relação a outro, o quanto que ele tende a variar. Então aqui você consegue ver qual que é a relação de variação que cada um desses fundos possui. Aqui nós temos a guia de drawdown. Ela é muito interessante para ver em momentos de queda do fundo o quanto potencialmente ele cai, né? Então, muitas pessoas olham somente para a rentabilidade, né? Para quanto que um fundo pode te entregar. Só que é importante também que você olhe para o drawdown, ou seja, quando o fundo cair, quanto que geralmente ele cai. Por exemplo, vamos pegar aqui para 3 anos. Então, nós conseguimos ver, por exemplo, aqui a greve dos caminhoneiros, que foi em junho de 2018, e nós conseguimos ver aqui que, por exemplo, o Real Investor caiu 9% no período, o Brasil Capital 14% e o GTI Dimona 21%. Então, com isso você consegue ver em cenários de caos, por exemplo, em cenários de queda, como que esses fundos aqui performaram. Além disso, você consegue um screener aqui, que é muito interessante para você buscar por fundos conforme as premissas que você definir. Por exemplo, se eu quiser um fundo só da Verde,
eu posso vir aqui e fazer esse filtro. Então aqui ele está mostrando para mim todos os fundos que têm gestão da Verde Asset Management. Então tem fundos multimercados, tem fundos de ações, vão aparecer aqui fundos de previdência também. Então isso é bem interessante. Se eu quiser tirar isso daqui e buscar por nome, é possível. Por classe também, se eu quiser fundos só de ações, ele vai trazer aqui uma lista gigantesca de fundos de ações. Ó, aqui nós temos mais de 2.000 fundos de ações, só que, por exemplo, eu quero fazer um filtro maior. Aqui tem a rentabilidade, então quero buscar pelos fundos que tiveram rentabilidade de mais de 5% nesse ano. Esse número já caiu para 231. Tem aqui risco também, então eu posso definir a volatilidade nos últimos 12 meses. Se eu quero um fundo que tenha volatilidade, por exemplo, maior que 5, ele aparece aqui, ó, são os 231. O Sharpe também, se eu quiser um Sharpe maior que 1, vai aparecer aqui, ó, 186. Se eu quiser ver os fundos que tem na carteira, vamos para o Petrobras, e eu quero que o fundo tenha no mínimo 3% de Petrobras, então aparecem aqui, ó, 9 fundos que tem essa característica. Se eu clicar nesse fundo aqui, nesse Solana, ele vai aparecer aqui as informações do fundo. Então aparecem como se fosse uma lâmina mesmo. Aparece o nome do gestor, o CNPJ, a data da primeira cota, o benchmark que ele usa, se é um fundo exclusivo, se é para qualificado, números aqui para aplicação inicial, como que funciona a cotização, enfim, inúmeras informações do fundo. E aqui também você consegue abrir a carteira do fundo, então você consegue ver onde que ele aloca cada um dos recursos, é claro, com defasagem, tá? Porque a data de referência aqui está como outubro de 2019. Então aqui nós temos as informações com 3 meses de defasagem, tá? Isso é o que está oficialmente lá na CVM. Então você consegue ver que esse fundo, por exemplo, ele tem participação aí, ó, de 13% em Petrobras, ele tem Banco do Brasil, ele tem Gerdau, ele tem Equatorial, ele tem MRV. Aqui embaixo nós conseguimos comparar a evolução do patrimônio líquido desse fundo com os retornos do Ibovespa, o retorno desse fundo. Aqui embaixo o patrimônio em relação à captação, a quantidade de cotistas, o drawdown desse fundo, a volatilidade, demonstrações aqui. Então são algumas informações interessantes. Aqui também você consegue ver a questão de rentabilidade desse fundo. E aqui mês a mês em relação ao Ibovespa, como que ele se portou. Em fevereiro de 2020, esse fundo está caindo 0,37 contra o Ibovespa subindo 0,01. Então você consegue ter aqui todo esse rendimento do fundo. Tem a questão aqui de consenso, que ele funciona muito bem quando você compara com outros fundos, que eu já vou mostrar para vocês. E aqui oportunidades, é uma guia bem interessante porque mostra em relação à data de outubro de 2019 o preço médio das posições que o fundo tem. Caso ele tenha alguma posição que esteja com valor de mercado abaixo do que o preço médio dele, ele aparece aqui como uma oportunidade e mostra o upside. Então, por exemplo, ele tem Petrobras e o upside aqui está de 0,35. E aqui nós temos o delta, tá? Então ele mostra em relação a julho de 2019 o quanto que as posições cresceram até outubro. Então ele mostra em relação aos últimos 3 meses da última divulgação o quanto que cada ativo performou, seja de forma positiva ou negativa. Nesse caso, Petrobras foi o ativo que mais performou. Então agora vamos comparar outros fundos. Vou voltar aqui para a guia de fundos. Eu posso clicar aqui mais uma vez e eu posso comparar aqui 3 fundos de uma só vez. Então deixa eu colocar aqui os 3 fundos que eu quero comparar e eu clico aqui em visualizar, só para explicar melhor essa questão aqui do consenso para vocês. Então eu clicando aqui, por exemplo, ele mostra para mim o consenso. Então Petrobras no Brasil Capital, ele é a maior posição do fundo, por isso que ele aparece em 1 aqui. O GTI Dimona é a 4ª maior posição do fundo, então dá para ver entre os fundos da mesma classe qual que é o consenso em relação aos ativos que eles têm em carteira. Então vamos ver aqui algum ativo que os 3 fundos têm. Via Varejo, Brasil Capital é a 19ª maior posição dele, do GTI Dimona é a 7ª maior posição, do Real Investor a 8ª maior posição. Aqui em oportunidades vai ficar mais claro. O Brasil Capital ele tem CVC e o preço médio dele está na casa dos 50 e 81 e o valor atual de mercado está 33 e 81. Então isso mostra um upside de mais de 50%. Tem o Banrisul aqui também, que o Real Investor comprou a 22,12. O valor atual está 19,52 e isso, para chegar nesse valor médio deles, tem um upside de 13,33. Essas são as funções para que vocês consigam comparar aí os fundos de investimentos de vocês. Tem inúmeras informações sobre cada um deles. Gestoras também é muito importante, tá? Então, eu quero ver
todos os fundos que a Verde faz gestão. Então eu clico aqui em Verde e aqui aparece, por exemplo, o contato da Verde, a data de registro, a razão social e aqui todos os fundos que eles fazem gestão. Então tem inúmeros fundos multimercados que, somando o valor, passa de 40 bilhões de reais de patrimônio líquido. Ações, tem também aqui os fundos de ações que essa gestora tem, e renda fixa também. Então, às vezes, você gosta de uma gestora em específico que quer saber todos os fundos que eles possuem por meio dessa ferramenta aqui no Trademap Web, é possível. Então essa foi a guia de fundos de investimentos do Trademap Web. Aproveitem todas as funcionalidades, usem as listas de vocês para selecionar os fundos que vocês mais gostam, sejam de renda fixa, sejam de ações, sejam multimercados. Usem o screener para que vocês possam aí buscar por aqueles fundos que se aderem às premissas que vocês querem, e também, caso você goste de alguma gestora em específico, usem a função de gestora para saber todos os fundos que tem lá dentro. Aproveitem todas as funções do Trademap. Caso você tenha ficado com alguma dúvida, coloque aqui embaixo no campo comentários e compartilhe esse vídeo com os seus amigos se você achar que faz sentido que eles saibam de todas essas informações. Tamo junto!